cenário. Provavelmente isso vai piorar. Né? Exato. Pensando E que agora a realidade virtual, metaverso, Exato, todo mundo etc. sentado. E é o que a Malu falou. A gente não tem mais uma vida ativa, mas a gente tem como simular. Agora, quando as pessoas falam que é um absurdo, olha, eu pratico exercício todo dia, ai, só pensa nisso, que fútil. Eu ouvi isso já. Isso é um absurdo também. A pessoa praticar todo dia atividade física. Porque A ela gente sabe foi que isso feito faz pro bem para a movimento. saúde. E porque o restante do dia, imagina, 168 horas na semana, ela pratica 7 horas de atividade física, ela é fútil. Mas a gente também tem esse oposto extremo. E é o extremo que é o problema. Não é o meio, é o extremo. Eu gosto muito de falar, toda vez que o povo pergunta, né? Ah, você não descansa nenhum dia de treino? Eventualmente eu acabo descansando. Tem um dia que eu não Quando estou consigo, cansada. né? Não, mas no geral eu faço um treino de superiores num dia, aí no outro dia eu faço inferiores de um lado, depois divide, né? Então, no final das contas, eu tô sempre descansando alguma parte do meu corpo. E eu não treino igual um atleta. Eu treino fraco, eu não treino. Tudo bem, eu treino forte. Você é uma pessoa eu tô vendo. condicionada. Mas Eu treino fraco. Ela nem ela acreditou quando ela foi falar o fraco. Eu treino bem, porque comparado à Fale por maioria você. das pessoas. Como é que é o seu treino, Muzi? Imagina o seu treino. Você não pode imaginar. Agora, dificulta um pouco, é o meu. Entendeu? Mas eu também claro, faço igual. eu tô vendo pelo tamanho. Pois é. Mas, de fato, eu não treino todo dia, né? Eventualmente eu descanso, mas pro que a gente foi projetado a fazer, É pouco, eu faço né? muito pouco. É pouco. Eu passo boa parte do meu dia É. sentado. Então, de fato, Sim. eu poderia treinar muito mais se eu quisesse. Acho que esse é um ponto bom pra gente entrar também, da questão do treino. Você citou o Harari. O Harari tem uma frase do Sapiens, que eu gosto muito, que ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava balde de água. Então, a história da humanidade, né, história recente, após a Revolução Agrícola, é de trabalho do começo ao final do dia, de muito movimento, né? E hoje, como você falou, a gente fica sentado boa parte do dia. A obesidade infantil, gente, tá aí pra... E assim, é muito mais difícil tratar a obesidade infantil. Ela é muito mais grave que a obesidade na vida adulta. As crianças estão todas aqui, né? Não, eu brinco com a Sentadas. Malu que no futuro, da maneira como as coisas caminham, o bullying na escola vai ser de quem tá acima do peso contra quem não tá. Porque ele vai ser o diferente. Mas a gente tá caminhando pra isso, né? Caminhando pra uma série de Mas doenças crônicas aí na adolescência. Sobre o que você falou de simular, né, uma Atividade. uma atividade e estar mais próximo à natureza, eu acho que é isso que eu tento promover no final das contas, né? Pegar sol um pouquinho todo dia, a gente coloca lá o pé na terra, a gente tem vários rituais que a gente tenta simular, e eu acho que as pessoas têm que fazer isso e não fugir disso. Ah, não, então agora a realidade é diferente. Não, o nosso corpo, você mesmo falou, o nosso corpo foi projetado, né? A gente evoluiu geneticamente para adquirir certos comportamentos e a gente não vai mudar, a genética não vai mudar, vai seguir assim. Então, várias coisas a gente vai ter que ajustar para conseguir evoluir, né, nessa parte de tecnologia, continuar lidando com isso e, ao mesmo tempo, seguir com saúde. Senão, é o que você falou, as crianças já estão todas doentes. É triste, assim, eu tenho recebido no consultório adolescentes, pré-adolescentes com esteatose hepática não alcoólica. E, cara, isso não é uma doença... pré-adolescente? Pré-adolescente seria aí na faixa, as meninas, por exemplo, até os 12 anos, né? 12. Então, Com dos 12 anos. 9 anos, eu tenho recebido no consultório crianças de 9 anos com esteatose não alcoólica, menarca precoce, induzida por excesso de açúcares, por excesso de alimentos que trazem a insulina, né? Sempre muito para cima, glicemia muito para cima, menstruação. Desculpa, Não, ainda bem que ela vai me... Desculpa, Desculpa, vou falar nada técnico agora. Mas é essa questão, assim, é muito preocupante. A gente não pode olhar para o que tem acontecido com a saúde e falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu só não acho que é a dieta restritiva ou faça isso, faça Sim. aquilo, tenha foco, que vai resolver. A gente precisa de uma política pública melhor, a gente precisa de mudanças grandes, a gente não pode ter mais Coca-Cola, não posso falar palavras de marcas, mas a gente pode mais ter, posso, né? A Coca patrocina a gente. Mas não me patrocina, eu vou falar refrigerantes açucarados. Não tem. A gente não pode ter Não, refrigerantes açucarados, né, dentro de cantina de escola, para uma criança de 6 anos falar, eu quero um refrigerante com cheeseburger na hora do recreio, né? E é o que a gente tem, a gente não pode mais ter
pacote de salgadinho. Por que que uma criança não chega numa cantina e fala, eu quero uma maçã e alguma coisa assim, ou uma banana e castanhas? Não tem, né? Não tem. E enquanto a gente não fizer isso, que é o mundo, porque você cria direitinho, aí você põe essa criança na escola, ela vai andar com a galera e ela vai nos restaurantes. O que que serve no restaurante? Quer double? Quer refil? Tá tudo maior, tá tudo... Então, a gente está criando um ambiente onde não existe promoção de saúde de forma geral. Tem Aí você pega uma criança aquele- sem inteligência emocional e fala, vai escolher bonitinha, faça boas escolhas. Ela fala, o não que eu vai. quero é uma boa escolha. Tem aquele documentário velho já, Super Size Me, que era de um cara que chegava no McDonald's sempre e se alguém oferecesse, ele comprava uma oferta e por $1 você podia pegar uma oferta maior. E ele não pedia, mas sempre que oferecia ele era obrigado a aceitar. E mostrava o que acontecia depois de consumir tantos dias lá. Era bem Teve interessante. esteatose, inclusive, em poucos dias. Quase que ele ficou com esteatose. Grau 1, no caso. E vimos a importância da alimentação. Ninguém discute. E exercício? É subestimado ou não? Porque tem muita gente que fala, alimentação é mais importante numa dieta. O exercício tem um papel fundamental? Qual a opinião? Desculpa, deixa eu te falar uma coisa antes. Eu acho que tem algumas coisas que você não entendeu. Afe, Então, mas isso eu vou falar pra publicamente, você você. E eu errou vou falar, tudo olha que só, você disse. Não errou nada. Não é isso. Eu falei assim, eu vou deixar você falar um pouco. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, você é linda. Você vai discordar dela? Porque a gente tem uma frase quando discorda da pessoa aqui. Não vai, ele vai elogiar Não? ela, Ah, eu vai já elogiar? percebi. Não, Então- eu então vou elogie. contar uma coisa pra ela, porque ela falou assim pra mim. Ela falou, eu vou deixar você falar um pouco. Eu não porque se casei com deixar, você eu- porque você é bonita, apesar de ser maravilhosa. Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha. Ai, meu quando Deus, Mas ele você eu veio... queria fazer brilha. uma- Esse brilho bate em mim. Se eu pudesse me ver no espelho, eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Então eu gosto muito de te ouvir falar. Seu E pra lindo. mim é uma satisfação te ver. Satisfação foi a primeira palavra que ele disse quando ele me conheceu. É verdade. É uma satisfação pra mim também, É uma meu amor. Mas eu satisfação. gosto de ouvir falar também. Fala sobre exercício que você fala muito melhor que eu. Eu faço, mas talvez falar. Olha só, eu enxergo as coisas, Bruno, meio como se fosse um algoritmo. Eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, quem é o indivíduo? E segundo, qual é a ação? Do indivíduo, você olha a identidade e o propósito. Da ação, você olha a função e a recorrência. Tanto na alimentação quanto no exercício físico, o que você vê hoje mais comum são pessoas que apresentam dissociações entre a identidade, entre o propósito, entre a função e a recorrência. Eu vou te dar 2 exemplos que são fáceis da gente observar e que são exemplos profissionais, né? Pessoas que elas são até, de certa forma, dicotômicas à medida que elas têm estruturas de vida completamente diferentes. Vou te falar da Gabi Garcia, que é uma tremenda lutadora, né? E que ela só não ganhou porque ela não competiu, né? E que durante uma fase do nosso acompanhamento, né? Eu cuido dela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos, ela precisava perder um determinado peso. Porque o esporte exigia, porque a situação exigia. E ela sempre sentava comigo e brigava e falava assim, não, porque eu tô fazendo a dieta. Eu falei, Gabriele, você não tá fazendo a dieta, é óbvio que você não tá fazendo a dieta. Né? Aí um dia ela falou assim pra mim, porque eu não aguento. Eu chego domingo, eu quero fazer 1 quilo de macarrão e comer 1 quilo de macarrão. Eu falei assim, então vai chegar o dia, nesse domingo, que você vai sentar, assistir a TV, vendo uma menina que você podia vencer ela facilmente, mas você preferiu ficar comendo 1 quilo de macarrão. Porque é isso você agora. Esse é o teu propósito? A conversa foi muito mais longa, mas existem trechos que são particulares. Ela gravou essa conversa e ela fala pra mim, Paulo, até hoje, às vezes eu pego essa conversa e eu escuto o que você me falou. De outro lado, tem um casal que eu cuido, que é o André e a Karina. A Karina, ela compete fitness. E ultimamente ela ganhou tudo Todos. que foi, né? Todos. Tudo Ela é que incrível, foi. ela é linda. E é uma pessoa, assim, no sentido de linda, de ser uma pessoa educada, Exato. de ser Ela uma é pessoa linda inteligente. inteira. E ela é extremamente capaz. E o André é um cara sensacional, mas ele não tá nem aí pro fitness. A Karina, ela, simplesmente, ela dá o naço do sapato do André pra daí treinar. Né? Ela faz de tudo. E assim, ela já ganhou tudo que ela tinha que ganhar. Mas ela convive com o André. E o que que acontece? O que é a satisfação do André? O André, a satisfação dele é abrir um vinho e sentar e tomar uma taça com a mulher dele. E eu me coloco no lugar do André e da Karina à medida que eu tenho um propósito físico, mas eu não abdico de tomar uma taça de vinho com a minha mulher.
Então, o que, por exemplo, a Gabi precisou aprender e o que a Karina precisou aprender? A Gabi precisou aprender propósito. A Karina precisou aprender função. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós estamos discutindo muito internamente e muito verdadeiramente quem nós somos, o que nós queremos, como faremos isso. E isso é importante porque isso dá razão ao quê? Aquilo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? É a recorrência com que a gente faz isso. Quando a gente fala que o segredo do resultado e que a motivação ela vem da consistência, na verdade, a gente fala do grande entendimento que você tem de quem é você, o que você quer e como você vai atingir. E por isso Malu vai todo dia. Porque isso talvez, em consistência da algum Malu. determinado momento, tenha se tornado sua identidade. É. E o exercício para você, que ele é um exercício, extenuante, para outras pessoas seriam, para outras pessoas não seriam, mas para você ele está na medida exata. O que a gente olha quando vai tratar do que são formas Eu falando físicas? que treino bem, agora eu me toquei que o Muzi treina, lida com um monte de Comparado a mim, atleta, comparado a é, mim. A bem gente estava menos. numa Eu conversa... treino bem menos que eles. Não, mas comparado a mim, Pensando você aqui. treina a intensidade total. Pronto. Malu, antigamente, o que a gente falava? Train harder. Hoje a gente fala train smarter. Então importa não aquilo que você está fazendo, mas a razão pela qual você Sim, faz. E completamente. isso é importante você entender no quesito identidade, porque o exercício ele tem que refletir quem você é. E quem você quer ser também, né? Eu falo para os meus pacientes o seguinte: o que é melhor para você? Uma vida destinada para o teu físico ou um físico que serve para a tua vida? E é essa pergunta, quando eles sabem me responder, que a gente trabalha. O que é o lidar com o paciente numa situação muito específica de fitness, aquele que não vai competir? É trazer para ele um físico, primeiro, que ele goste, Sim. segundo, que ele sustente, e terceiro, que ao longo da vida faça bem para ele, porque aí a gente está falando de recorrência. Então a gente lida com detalhe, né? Você estava falando para mim que você treina, para nós, que você treina superior num dia, aí num dia você treina inferior de um lado, aí um dia você treina inferior do outro. Mas por que você treina assim? Porque a minha personal divide. Ótimo. Então, a E gente ela é tinha- obediente e acredita no Não, profissional. porque eu quero, Muito bem. na verdade, eu quero modelar o meu corpo. Eu sei que eu tenho que construir músculos agora. Eu tenho essa frase que eu falo, gente, ir para musculação significa envelhecer com saúde, porque lá no Perfeito. futuro, quem vai levantar da privada sozinho vai ser quem construiu músculos agora e quem cuidou da saúde agora. Quando a gente é jovem, obviamente, nunca é tarde, né? Sempre dá. Mas, porque senão É um investimento. o pessoal com 40 anos ter já um começa. laço. "Ai, meu Mas Deus é um do céu", investimento, Sempre é. dá tempo. Então você me perdoa agora porque você é levemente provocativo, que é uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais. Tem 3 coisas que eu faço na minha rede social. Primeiro, eu tento humanizar sem incomodar. Porque não adianta eu ficar parecendo um super-homem. As pessoas vão olhar para mim não como alguma coisa que elas podem fazer. Elas vão olhar para mim como uma coisa que elas nunca conseguirão. E isso não é o objetivo de uma rede Sim. social. Mas tem Segundo. sido, né? Infelizmente. Segundo, né, provocar, mas sem ofender. Sim. Porque você precisa ser provocativo para tirar uma pessoa daquilo que é a zona Da de zona conforto. E terceiro, motivar, mas sem iludir. Porque quando você ilude uma pessoa falando que ela vai conseguir tudo de qualquer jeito, a primeira dificuldade que ela encontrar, ela vai se sentir derrotada. E não é porque você perdeu uma batalha, que você perdeu a guerra.